Aleluia, Jesus. Deixa aberto lá então Tiago, capítulo 4, em nome de Jesus. Vamos ler já. Já falo qual o versículo. Antes eu precisaria esclarecer algumas coisas. O tema desta noite é amigo do mundo, inimigo de Deus. Meu Deus, hein? É culto de libertação? Amém? Então o tema dessa noite é esse: amigo do mundo, inimigo de Deus. Amém? Antes de entrarmos na mensagem, é muito importante nós raciocinarmos sobre algo. E esse algo é justamente amizade. A amizade vem de amigo, né, amados? Amigo lembra amizade. Amém? O contrário de amizade é o que? Inimizade, né? O contrário de amizade é inimizade. Logo, o contrário de inimizade é... O contrário não. O inimizade tem tudo a ver com inimigo. Amém ou não amém? Então, raciocinando. Amizade lembra amigo. Inimizade lembra inimigo. Ok? Então, por isso que o que está sendo dito aqui é: se alguém quer se tornar amigo do mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. É o que nós vamos ver agora em capítulo de número 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos fazer nossa oração em cima desse tema? Senhor Deus e Pai, aí estão seus filhos que ouviram, Senhor. Hoje é um culto de libertação, Senhor. E quão bom é e agradável que teus filhos se reúnem. E o Senhor usa mesmo, Senhor, pecadores, porque não há um justo na terra sequer que possa expor a tua palavra, se não for sem um pecador. Senão o Senhor seria mentiroso, e mentiroso é todo homem, mas o Senhor é a verdade. Então, para a glória do teu nome, Senhor, eis aqui um pecador, diante da tua presença, orando, clamando. Poderia estar ele sentado e ouvindo de um outro pecador, mas não deixaria de ser pecadores, Senhor, porque todos nós pecamos e todos nós carecemos de ti, Senhor. Que venha a tua glória sobre essa ministração. Usa esse púlpito, usa, Senhor, os lábios do teu filho, mas usa principalmente teu Espírito, em nome de Jesus, para convencer, para testificar, fazer os teus ouvintes, inclusive o pregador, discernir a mensagem dessa noite, para que teu nome seja realmente glorificado através do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amados, então nós lemos há pouco aí: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Bem, nós vimos na abertura agora há pouco, Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Amém ou amém? Vimos isso, né? Isso tem a ver com o texto bíblico também de João 8:32. Por quê? Seu Deus está dizendo: eu vou anunciar-te coisas que vocês não sabem. Ou seja, aos discípulos eu darei direito de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Você compreendeu o mistério? Está entendendo o raciocínio? Vá, por favor, em nome de Jesus, lá em 1 Coríntios, porque a verdade não pode ser discernida, amados. Jesus não pode ser compreendido pela carne. Isso é bíblico. Não adianta o homem querer compreender Deus pela carne, ele não vai conseguir. Então os homens não vão entender Deus nunca. Por isso que ele fala: só a discípulos, só a eleitos, a escolhidos, a este é dado direito. Quantas vezes você, em sua casa, antes de se converter, não à religião, mas ao Evangelho, antes de entender o Evangelho, você tinha uma Bíblia na sua casa e muitas vezes olhava para ela e não entendia, lia algum texto ou outro, você entendia, mas hoje Deus faz assim, ó, na sua mente. Por quê? Porque Ele está anunciando a você. Ele está anunciando coisas grandes e ocultas que não sabes, e aí Ele está revelando ao homem, para que ele viva e tenha 100% da vida abundante na terra. Amém? Porque esse direito não é só na glória. Você tem direito sim de viver aqui na terra todos os gozos, todos os direitos que Jesus conquistou naquela cruz. Você crê? Então, vamos lá, mas é um processo isso, não é? Você não vive sozinho nesse mundo. Mesmo que você seja liberto de 100%, vai haver pessoas ao seu lado que estão diretamente relacionadas às suas vidas. Então precisa da tua interferência, do teu crescimento, da tua presença, liberto também, para poder ensinar essas pessoas qual o caminho que se busca para haver harmonia na terra, para haver saúde, para haver prosperidade, para haver, enfim, uma vida cheia de abundância, a qual Jesus veio trazer. Amém?
Jesus não veio, irmãos, não veio para trazer paz, veio para trazer uma espada, para nós guerrearmos. Mas nós temos direitos, como aquele que está do lado do exército certo, de gozar e usufruir das vitórias. Diga amém? Aleluia. Aquele que venceu a morte, amado, que mais pode impedi-lo? Amém? Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ainda dentro desse raciocínio. Qual é o raciocínio? Eu falei há pouco que Jeremias disse: invoca porque eu te responderei, anunciar-te aí coisas grandes e ocultas que não sabes. Aí eu me referi a João 8,32, que somente quem está com Deus é que tem discernimento, somente discípulos podem ter discernimento. Por quê? Porque está escrito na palavra que a carne não vai compreender a Deus, ela não tem nenhum entendimento das coisas de Deus. Isso está escrito justamente na carta que você está, do apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 14, quando diz: ora, o homem natural, o que é natural? O que nasceu de forma natural, por isso que é necessário vos nascer de novo. Olha como a igreja conhece a palavra, que bom, né? Aquele encontro de Jesus com Nicodemos: Nicodemos, tu és sábio entre os homens, mas não te admires se eu te disser que você precisa nascer de novo. Ou seja, por maior conhecimento que você tem, você não conhece nada, você precisa conhecer a verdade, precisa nascer de novo. Mas como é que pode, Senhor, nascer de novo um homem velho como eu? Poderá um homem velho como eu voltar ao útero, ao ventre da mãe, nascer uma segunda vez? Ele falou: não, filho, as coisas que são da carne são carne, as coisas do Espírito são Espírito, é do Espírito. Então, assim como o vento vem, você não sabe de onde, ele vai, você não sabe para onde. Assim são as coisas de Deus. Então são invisíveis, mas elas existem, são reais. Diga amém? Glórias a Deus por isso. Você não vê o vento, mas o vento existe, não existe, amado? Mas ele existe, mesmo que você não seja, o que ocorre, o efeito que ele dá é grande, é visto materialmente, fisicamente, mas você não pode ver o vento. Então, aqueles que se dizem ateus, que não creem, porque não vê Deus, por que crê no vento, se o vento não existe, se o vento também não pode ver? É porque as consequências que o vento causa, quer seja de alegria e de felicidade, quando está calor, ou quer seja de desespero, quando ele se torna um vendaval, de horror, né? São visíveis, satisfazem a carne, ou amedrontam e assustam a carne. Com a mesma intensidade, também é assim o Deus, ou as coisas do mundo espiritual. Pode ser muito bom para gozo, para alegria, como pode ser assustador, pode ser terrível. Que seja sempre bom para gozo, em nome de Jesus, que foi para isso que Jesus veio. Diga amém? A igreja está compreendendo, né, amados? Então aqui diz assim, voltando: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, com letra maiúscula, na letra do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem de que forma? Espiritualmente, amados. Eu convido a igreja a ir em Lucas capítulo 10. Vamos passear um pouco na Bíblia. Por quê? Porque se Jesus, em certa ocasião, ele disse a seguinte frase ao Pai, conversando com o Pai em Espírito. Veja Lucas 10, 21. Quem encontrou, diga amém. Jesus diz assim, na parte B: graças te dou, ó Pai. Todos encontraram essa parte? A parte B do versículo 21b. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes, escondestes, né, estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu grado. Diga glórias a Deus. Não pense você, amado, que Jesus está excluindo aqui alguma classe de pessoas. Então, quer dizer que é só ignorantes que vão entender Jesus, que vão seguir Jesus. É o que se pensava antigamente, né? Isso é uma tolice tão grande, amados. Jesus não está dizendo de coisas da terra aqui. Ele está dizendo sim aos sábios que dependem da sabedoria, que vivem pela sabedoria. Aos instruídos, sim, que dependem dessa instrução e vivem para ela, e creem somente nela, na força da sabedoria e na força da instrução. A esse sim que ele está se referindo. Agora, existem muitos servos do Senhor, inclusive na Bíblia, que são homens letrados, homens cultos, homens inclusive de posses. Diga amém? Amém? Quem é Lucas? Esse do livro aqui, um médico. Quem é Mateus? Se você for ver hoje, como se fosse o fiscal de uma Receita Federal, por exemplo. Mateus, ele era corredor de impostos, né? É alguma coisa relacionada à fazenda. Então, fazenda que eu falo, a Receita da Fazenda Federal, né? Ao órgão que recolhe os impostos. E diga-se passagem, são muitos no Brasil, né? Mas Mateus seria um deles. E tantos outros, né? Homens e mulheres. Nos dias de hoje nós vemos tantos homens e mulheres, servos de Deus, vemos doutores, vemos médicos, vemos juízes, vemos advogados, vemos engenheiros,
Tantos homens letrados, instruídos, homens cultos, como o Cid Moreira, que agora é um pastor, você sabe disso, um jornalista renomado de anos, hoje é um pastor ungido, consagrado, pastor Cid Moreira, 80 e poucos anos, glórias a Deus, né, amados? Então, irmãos em Cristo, não é essa conversa que Jesus não está se referindo, que está instruindo uma classe, não. Se o instruído, se o sábio buscar a ele vai revelar as coisas grandes e ocultas, sim. Amém ou amém? Agora ele está se referindo a quem faz dessa sabedoria o seu Deus em particular, faz da sua instrução o seu próprio Deus, o seu altar, e ali ele senta com uma soberba tão grande que acha que não precisa de mais nada. É esse que Jesus está se referindo. A esses não é dado o conhecimento, é dado aos pequenos, aqueles que com humildade se humilham na presença de um Deus vivo. Diga amém? Então é isso que Jesus está dizendo, que fique bem claro isso em nome do Senhor Jesus, tá bom, amados? Aleluia, Jesus. Esses homens que eu falei, como os sábios instruídos que Jesus se refere aqui, que foi o culto deles, eles não confiam no que não vê, eles não confiam de forma alguma, eles só confiam naquilo que eles veem. E quem confia no que vê não é fé. A fé é justamente o contrário, é crer naquilo que a gente não vê. Amém, irmãos? Confiar no Senhor. Você não vê Deus, mas você confia nele, não confia? Aleluia, Jesus. Há grandes homens, amados, na Bíblia, instruídos que seguiam Jesus. Eu falei isso, e até cristãos hoje, nos dias de hoje. Mas peço que você vá lá em Tiago novamente, para que nós possamos ler uma passagem tremenda do capítulo 4 de novo, onde nós lemos mesmo agora há pouco. Vamos voltar àquela questão que diz lá no capítulo 4, versículo de número 4. Vamos ler o capítulo 4 inteiro agora, ou pelo menos uma parte dele, que se refere a esses que são religiosos. Você vê que no meio do povo de Deus sempre houve os que buscam a Deus de forma religiosa, para satisfazer vontades próprias, não com o objetivo da salvação. É a esses que Jesus está se referindo de infiéis, através do apóstolo Tiago. No versículo 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam, guerreiam na vossa carne? Cobiçais e não tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aí ele vem e fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você observou que não é que Deus se torna inimigo da pessoa. Percebeu isso aí, igreja? Ou Deus não se torna, a pessoa se torna, a pessoa se constitui um inimigo de Deus. Vamos entender isso agora daqui para frente. Deus jamais se tornará inimigo de alguém, porque Ele é o Deus do amor. Ele é o Deus capaz de perdoar o filho pródigo. Amém ou amém? É capaz de ir na cruz pedir perdão por aqueles que estavam ali, que haviam acabado de crucificá-lo, por aqueles que passavam e zombavam dele. No último suspiro dele, ele pediu pelo Pai perdoá-los, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então esse Deus de amor jamais se torna inimigo de alguém. Amém, igreja? A pessoa, por se aproximar ou voltar para as coisas do mundo, é que se constitui, porque quer, se afasta de Deus, se constituindo inimigo. Deixa de amar a Deus, deixa de colocar Deus em primeiro plano e coloca as coisas do mundo em primeiro plano. E aí que você está o perigo, amados. Mas por que a pessoa não se torna? Por quê? Vai em Romanos capítulo de número 8. Por que a pessoa se torna inimiga de Deus? Capítulo 8 de Romanos. A resposta é muito óbvia, amados. É muito óbvia. Por que as pessoas fazem isso então? Sabendo que há um risco muito grande. Vamos lá em Romanos 8. Aleluia. Romanos 8, versículo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Todos encontraram? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da quê? Da carne. Anseiam, cogitam, né? Buscam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, das coisas do Espírito, ou seja, eles se inclinam, na verdade, eles cogitam das coisas, eles buscam das coisas de Deus. Amém ou amém? Versículo 5.
Porque no versículo 6 agora, porque o pendor é cair, né? Dar lado da carne, dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga amém. Igreja, vai em Gálatas capítulo 5. Você vai entender a mensagem sobre amigo do mundo e inimigo de Deus. Gálatas capítulo 5 é a passagem que vai nos revelar sobre a questão do andar no Espírito, né? Olha o conselho que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas dá a respeito dessa situação. Versículo 16, todos encontraram? Amém? Digo, porém, andai aonde? No Espírito, ou em Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, que significa desejos desenfreados, né? Da carne, porque a vossa carne milita, a carne milita, guerreia, né? Contra o Espírito de Deus, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amados, tanta gente acha que não há consequência nenhuma em continuar seguindo o mundo. Eu posso ir para a igreja, eu posso continuar fazendo as coisas do mundo normal, não há problema nenhum. É isso que ele quer que você pense, é exatamente isso que ele quer que você pense. E a qualquer momento você vai se constituir um inimigo de Deus. Está amarrado? Está mesmo, em nome de Jesus, que isso não se cumpra na tua vida. Mas aquele que acha que pode seguir a Deus e continuar seguindo ao mundo, a qualquer momento ele vai ser surpreendido com um sentimento que vai vir no coração dele, um sentimento cada vez mais de não amar a Deus acima de todas as coisas, um sentimento de cada vez mais não amar o próximo como se fosse a si mesmo. Cada vez mais esse vai perder o desejo de seguir o Senhor. Por isso que a palavra vai machucá-lo, a palavra vai ser ofensiva, não vai agradá-lo. E ele, quando ele perceber, ele se torna, vai começar a procurar problemas e erros nos outros para acusar alguém, porque é o espírito de Satanás que é desse jeito, começa a fazer isso para acusar alguém pelos seus próprios atos. E aí começa, quando vê, a pessoa vai para o mundo de volta, aos braços daquele que veio nesse mundo só para matar, roubar e destruir. Se alguém acha que conhecer Jesus, depois voltar para o mundo é bom, misericórdia, misericórdia. Você não sabe a ira, como acrescentou a ira do inimigo. Ele já tinha, só que era uma ira disfarçada quando você e eu estávamos no mundo. Essa ira era disfarçada. Ele recheava com algumas coisas que nos iludia e nos fazia manter escravo dele. Porém agora você é um que deu o seu nome a Jesus como Senhor, deu o seu nome como quem quer ser adotado por Jesus. Declarou, inclusive fez guerra contra o inimigo. É igual aqueles que quiseram voltar para conversar com o faraó, né? Então, amados, voltar para conversar com o inimigo, você está voltando exatamente nos braços daquele que quer só estar nesse mundo para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. E não é fácil, amados. Jesus convencia a nossa carne. Ele fala, meu fardo é leve. Ele está dizendo que do inimigo é pesado. O meu jugo é suave. Ele está dizendo que do inimigo não é suave. Então, amados, vinde a mim os que estão cansados. Se você cansou desse mundo, busque a Jesus, que Ele está com os braços abertos. Amém, igreja? Eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui, bem rapidamente, de pessoas que andavam com Deus, foram até consagrados, mas quando deram o lado para a carne, misericórdia, ou deixaram de servir a Deus, ou sofreram consequências muito sérias, não porque Deus quis castigá-los, e sim porque voltaram aos braços daquele que só está nesse mundo para roubar, matar e destruir. Sansão, eu não vou entrar na história de Sansão, poderia pegar os endereços aqui e nós alongarmos a história de Sansão, mas eu quero crer que a maioria aqui conhece a história de Sansão. Se não conhecer, busque conhecer a história do Sansão. É um homem consagrado, nazareno, nazireu, né? de nascimento, porque é um homem que foi consagrado ao Senhor,
Ele não podia nem cortar o cabelo. Não que havia força no cabelo dele, ali havia um voto, por ele se transformado em nazireu. Havia feito um voto da sua mãe, quando a mãe consagrou a ele, e ele nasceu já ungido e consagrado, e Deus falou que ia dar uma força a ele tremenda, e você conhece a história dele toda. Quando é que ele deixou de ser esse homem abençoado? Era um homem que tinha um povo todo do seu lado, um povo que amava ele, o povo de Israel, e acontece que de repente ele foi e se apaixonou por uma prostituta, foi e se apaixonou por uma mulher do mundo, né? Uma mundana, e essa mulher mundana vendeu, na verdade, o amor que ela dizia que tinha por ele, por algumas moedas, por alguns dinheiros, para poder descobrir aonde estava a força dele, e ele acabou deixando de cumprir o consagrado a Deus, que você conhece a história, e confessou a ela e acabou, não porque a força estava no cabelo dele, mas você conhece a história, porque quebrou uma aliança com Deus. Amém, amém? A igreja compreendeu? Então, rapidamente, Sansão, resumindo a história, é isso aí. Obviamente, estou trazendo uma linguagem bem própria aqui, do ambiente, bem objetiva, mas você há de convir que enquanto ele seguia as instruções do Senhor, ele era um homem abençoado. Amém, amém? Quando ele resolveu, então, seguir a carne, desejo da carne, o que aconteceu com ele? Caiu no erro, e o salário do pecado foi a morte, né? Judas, não precisa nem falar de Judas, né, amado? Misericórdia, né? Judas era um homem que foi chamado ali para servir junto com os apóstolos de Jesus. Só que era um homem que era tesoureiro, mexia com dinheiro. E quem não sabe disso aí, se você for buscar na teologia, Judas era um ladrão, ele roubava. E foi colocado justamente um ladrão para mexer com dinheiro. E ele não se conformava que Jesus fazia tudo aquilo lá sem cobrar. Ele não se conformava. Ele achava aquilo um absurdo. Ele achava que quando alguém doava alguma coisa, Jesus imediatamente mandava comprar alimento, mandava fazer algumas coisas. Ele não entendia porque Jesus não construía um império de força, porque ele tinha ali autoridade para isso. E foi tentado justamente no que ele era mais fraco, na moeda, dinheiro. Você conhece que enquanto ele era um discípulo comum, ele serviu a Deus com honras, juntamente com os outros 11. Quando ele passou a amar o dinheiro acima de tudo, e se entregou a Jesus por 30 moedas de prata, ele simplesmente é conhecido hoje como, você sabe como, Judas, o traidor de Jesus, né? E acabou se suicidando, com certeza sua alma condenada na eternidade. Vamos a outra passagem, poderia ir até ela, acho que nessa nós vamos, porque essa o inimigo hoje tem astúcia e sagacidade, como sempre teve, de roubar do povo o direito de ser meio de bênção, um meio de bênção para a sua própria vida. Deus quer usar você, e não, você pensa, quando eu falo você, é aquele que dá lado para o inimigo nessa área. Ananias e Safira, vamos juntos em Atos 5. Quem é Ananias e Safira? Um casal, duas pessoas do povo de Israel, que enquanto não tinham posses nas suas mãos, um volume grande de dinheiro, honravam o Senhor normalmente fazia aquilo que era dever de um servo de Deus. E aconteceu o que? Ao vender uma propriedade, cresceu o olho deles em cima de todo o valor, e decidiram não devolver o que pertencia à obra de Deus, e resolveram então mentir ao homem, esquecendo que não é o homem, como esse cidadão aqui, esse cidadão aqui do trabalho aqui, ele pensa que a mim que está enganando, a mim que está me prejudicando, está prejudicando a obra de Deus. Hoje, quando eu conversei com 3 cristãos, eles falaram: pastor, ora para que a mão de Deus não pese, porque o horrível é cair na mão do Deus vivo. E essa pessoa não está fazendo contra o Senhor, está fazendo contra a igreja do Senhor, a igreja do nosso Senhor. Amém, igreja? Então, assim também, Ananias e Safira não entendiam. Eles, aqui, o que aconteceu? Esse momento aqui, eles deixaram que o diabo enganasse eles, a tal forma que eles foram enganar o homem, e sabendo que, veja o que o homem fala para eles: foi ao Espírito Santo que você mentiu. Vamos em Ananias e Safira, Atos 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, espírito de quem que é esse aqui, amados? Você conhece a passagem bíblica? Quando lá atrás, o primeiro homem que fez isso aí foi Caim. Ele se invejava que o irmão era abençoado, o irmão só prosperava. O irmão levava sempre das primícias, das primeiras coisas para Deus.
E ele, no entanto, se você for em Gênesis 4, você vai descobrir isso aí. Ele levava sempre das sobras. De vez em quando, o que sobrava ele levava. Então, olha o que acontece aqui. O restante depositou aos pés de quem? Dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os que ouviam. Expirou significa morreu, viu, amado? Alguém pode dizer assim: eu já vou peitando, Deus nunca morri. Você já está morto, você não sabe. Já está morto espiritual, você não sabe. Ainda bem que está com fôlego de vida, ainda tem chance de ser ressuscitado. Por isso que louve a Deus, viu? Amém? Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quando 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que havia ocorrido. Então Pedro dirigiu-se a ela perguntando-lhe: dize-me, vendestes por quanto? Portanto, ele afirmou um valor, né? Portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, foi portanto. Tornou-lhe então Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto com o marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviram as notícias desses acontecimentos. Agora você pode entender por que Deus permite que aconteça uma tragédia, às vezes, dentro da igreja dele, dentro da casa de oração, dentro de uma comunidade, para poder colocar temor, já que, né, em toda a comunidade. Mas não deixe a dor chegar na sua casa. Lute contra esse espírito que está te enganando, igreja. Não dá lado para a carne. A amizade com o mundo é inimiga de Deus. Amém? Você está compreendendo? Não fique triste com o pastor, viu, amados? Posso afirmar que o pastor está aqui em espírito pregando para que você seja abençoado. Amém? Até Moisés, igreja, até Moisés. Nós vimos aqui um lado de alguém que deu lado para a carne, era um homem abençoado, tinha autoridade, tinha poder, que é Sansão, tinha força, e perdeu tudo isso por causa de um relacionamento mundano, né? Judas, por causa de algumas moedas, traiu Jesus. Olha o que ele perdeu na eternidade, né? Ananias e Safira, por causa de quê? Por causa do valor do dinheiro, tentar enganar aos homens de Deus, que na verdade estavam tentando mentir para Deus. É impossível alguém fazer isso. E agora Moisés, meu Deus, até Moisés, hein? Grande homem de Deus. Aqui vai entrar numa outra situação: ira. Por isso está escrito na Bíblia: ireis, mas não pequeis. Amém, igreja? Moisés deu lugar à ira e pecou. Quando ele acabou deixando de santificar o nome do Senhor numa situação que Deus havia permitido. Olha para o teu irmão do lado e diga: às vezes uma situação ocorre para que o nome do Senhor seja glorificado. Diga amém? Então não perca, amados, essa oportunidade. Tem alguma situação ocorrendo na tua vida, você fica firme com a palavra, que é para Deus ser glorificado. Amém, igreja? É para Deus ser glorificado. Senhor, esse servo de nascença, quem pecou? Ele ou os pais dele? Nem ele, nem os pais dele. Ele está assim, para que nesse momento Deus seja glorificado na vida dele. Amém? Deus seja glorificado na vida dele. Moisés lá diante do Mar Vermelho: Senhor, esse povo está revoltado, Senhor, os exércitos do faraó estão vindo, esse povo está querendo ficar revoltado comigo, Senhor, Moisés, por que você está de joelho e prostrado? Levanta, homem. Primeiro fala para esse povo parar de murmurar e marchar, e você toca nesse mar e abre ele. Amém, igreja? Olha então aí, ó. Deus está revelando, amados. Por que fica murmurando? Por que fica falando? Aí ele fala assim: eu permiti que vocês viessem até o mar. Se você olhar Êxodo 14, ele fala isso: eu permiti que vocês viessem até o mar. Eu mesmo toquei no faraó. Eu fiz com que ele fosse convencido de vir atrás de vocês com o exército, porque eu serei hoje glorificado neles. Vai acontecer aqui, você vai abrir esse mar, esse povo vai atravessar, depois você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou sepultar o exército dele na frente de vocês.
Então aquilo lá não era tragédia, amado. Se está acontecendo alguma coisa na tua vida, não é tragédia, amado. É para Deus ser glorificado. Você vai ter duas opções: em murmurar ou crer que o Deus vivo está do teu lado e vai, se você tiver que passar pelas águas, Ele vai abrir as águas. Senão Ele vai fazer você passar por cima dela. Amém ou amém? Então a igreja tem que compreender isso, igreja, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, amados? Em nome de Jesus. E aqui Ananias e Safira você já viu. E Moisés agora, vá lá, por favor, em Números capítulo 20. Números 20, por favor, amados. Capítulo 20 do livro de Números. Você vai entender um pouquinho mais essa história aqui. Versículo 2, capítulo 20, versículo 2. Não havia água para o povo. Diga comigo em voz alta: Deus permitiu não haver água. Amém, igreja? Então não havia água para o povo, certo? Então se juntaram contra Moisés e Arão, e o povo contendeu com Moisés. E disseram, olha a murmuração: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que nos trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí nós, em nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Irmãos, era para ele nessa hora falar: vocês estão vendo essa rocha aqui, irmãos? Ele reunia, era para reunir todo o povo e falar: vocês estão vendo essa rocha? Está faltando água para vocês? Pois bem, vejam o Deus que você serve. Mais uma vez, Ele vai fazer um milagre aqui, e vocês vão ter que se prostrar e reconhecer que só o Senhor é Deus. É isso que Ele devia ter feito, amados. E sabe o que Ele optou fazer? O que Ele escolheu fazer? Encheu o peito e falou: agora esse povo vai ver o que vai acontecer. Então, vamos ver o que Ele fez. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Olha aí, amados. Vá, por favor, em Deuteronômio. A igreja compreendeu o que aconteceu aqui, amados? Você compreendeu que esse não é motivo da glória, não, amados. Quando a água saiu da rocha da forma que Moisés fez, é de chorar o que ele fez ali. Ele disse: posso eu fazer água? Posso eu fazer? Você já viu alguém falar: venha, que eu vou te abençoar, que eu vou fazer isso? Já viu falar isso já? Já viu chamado assim em televisão? Erga as suas mãos, já viu já? É Deus que está sendo glorificado nesse chamado? Irmãos, a igreja está compreendendo então agora, está começando a entender. Deuteronômio capítulo 1. Não chama a glória para você não, amados. Muitas vezes você vem: pastor, olha que bênção o senhor é. A glória, você vê que o tempo todo. Pode alguém que me acompanha esses anos todos, você vai ver da minha boca falando: glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Pode tentar me elogiar quanto quiser: glórias a Deus, glórias a Deus. Só fica assim: glórias a Deus, glórias a Deus. Tem pessoas que até se irritam comigo: diabo, né? Aqui, pastor, você também merece de louvor. Eu não, jamais, nenhum. Só o Senhor é Deus. Amém, Deus? Deuteronômio capítulo 1, versículo 37. Também contra mim, aqui o Moisés está revelando a eles: por causa de vocês, eu não vou entrar na terra também. Lá no passado ele vai lembrar a eles o que aconteceu. Ele diz assim: também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Misericórdia. Percebeu aí, amados?
E servo de Deus não é. Moisés não é servo de Deus? É, amados. Moisés é comparado até com o Cristo do Velho Testamento, o Salvador, o ungido para salvar o povo da escravidão. Ele é comparado com a figura de Cristo. E olha que bobagem que ele fez. Por quê? Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Por isso que só Jesus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, igreja? Conclusão, amados. Quem anda em espírito com Deus não se deixa abalar por nada. Você crê? Amém. Mesmo quando um anseio seu não é atendido, respondido. Uma campanha, por exemplo, tá, amados? Porque sabe que o seu Senhor é vivo. E esse Deus vivo diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais. Amém, amados? E são sempre pensamentos de paz e nunca de mal. Diga amém? Vamos só para nós finalizarmos, em nome de Jesus, lá em Gálatas de novo. Quem anda assim, amado, é porque já compreendeu uma coisa, que está em Gálatas, capítulo 2. Vê se você já está assim, amado, aceitando. A campanha não deu certo, não deu resposta. Amém, glórias a Deus. Perdi o emprego, glórias a Deus. Não deu certo lá, glórias a Deus. Porque aquele que agora a resposta está aqui, ó. Gálatas 2. Aquele que vive em mim sabe o que é melhor para mim. Então a pessoa que está em Cristo, a Bíblia diz que é uma nova criatura. Amém? Não é mais a pessoa que vive, é Cristo que vive nele. Gálatas 2, versículo 20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga amém? Amém. Glórias a Deus. Enfim, amados, este que habita em você, amém? Ele chama, sabe você do quê? De amigo. Amigo. João capítulo 15. João 15, Jesus está dizendo assim, aleluia, só para nós finalizarmos, viu, amados? Porque o tema dessa noite é amigo do mundo, inimigo de quem? De Deus. Mas não é porque Deus quer, não. Deus não se torna inimigo de ninguém. A pessoa se constitui inimigo de Deus naturalmente. O diabo nem tem muito trabalho. Se ele convencer você a andar lado a lado com o mundo, servindo a Deus andando com o mundo, fica tranquilo. Ele fica tranquilão, não fica só lá na soberba dele, dizendo: daqui a pouquinho esse aqui está comendo na minha mão. E não dá outra mais. De cada 10, 11 acontece isso. Porque além de cair os 10, arrasta mais alguém junto. João capítulo 15. João 15 diz assim, versículo 13: ninguém, primeiro vamos versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aí Jesus está dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, olha aqui, amados, se o mundo vos odeia, sabeis primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se você quer voltar a fazer amizade com o mundo, lembre-se, constituir-se-á inimigo de Deus. Não porque Deus quer, porque naturalmente irá acontecer isso. Cada vez mais a carne vai correr de Deus. Assim como Adão e Eva se escondeu quando Deus chamou eles, toda vez que um resolve servir o mundo, o acusador fala: está indo para a igreja fazer o quê? Cuidado. Então, errou, tropeçou, levanta, pede perdão para Deus, siga em frente, mas não volta
não volta as coisas, não volta a comer as coisas dos porcos, a lavagem do porco, não, viu, amados? Deus tem um prato de comida abundante para a sua alma, para a sua vida eterna. Diga amém? Então aplauda o Senhor Jesus Cristo. Amigos de Deus, aplauda o Senhor Jesus, amigos de Deus. Aleluia, Jesus. E nós nem somos amigos porque queremos, Ele nos escolheu. Antes, aleluia, Deus. Coloque-se em pé, Deus. Vamos fazer nossa oração e agradecer a Deus por nos dar essa revelação que Ele disse lá no começo. Lembra o que Ele falou? Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia, Senhor. Foi revelado ao teu povo, Senhor, esta grande revelação sobre o perigo de andar com as coisas do mundo, Senhor. Eis aqui um povo, Senhor, que esta noite compreendeu esse mistério. E agora, Senhor, para a tua glória, para a tua honra, eles se prostram, Senhor, dizendo que preferem a eternidade. Senhor, ninguém quer trocar o prato de lentilha, ou seja, trocar a salvação por um prato de lentilha, assim como fez Esaú, Senhor. Todos que ouviram essa palavra sabem, porque são homens e mulheres ungidos do Senhor, que a eternidade vale muito mais do que uma vida passageira, como esta na terra, Senhor. Então, Senhor, eles optaram essa noite em servir o Senhor. O Senhor é o único que pode sondar corações esta noite, esquadrinhar os pensamentos deles e o meu também, e reconhecer que estão te adorando em espírito e em verdade. Pois ao homem nós podemos enganar, assim como Ananias e Safira tentou enganar o homem, mas a Deus ninguém engana, Senhor, porque de Deus ninguém se zomba, e certamente o que plantar aqui na terra será colhido. Pai, que esses aqui que estão ouvindo a palavra, bem como esse pregador, aprenda com o Senhor a plantar só coisas grandes e maravilhosas. Para a tua glória e honra, é necessário que nós diminuímos e o Senhor cresça, Senhor, porque é o Senhor que habita em nós, Jesus. Seja o Senhor o que vive o nosso ser hoje, e nós vivamos pela fé no Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Pai uma unção especial de renovo na nossa fé. Em nome de Jesus. Que haja, Senhor, libertações essa noite. Para a honra e glória do teu nome, limpa, purifica e santifica esses vasos de honra que o Senhor fez com tanto amor, em nome de Jesus. Diga: eis-me aqui, Senhor, para ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Diga amém. Vou estar falando com aqueles que estão aqui na internet, que porventura encontraram, Deus levou eles até nosso blog. Se você que está na internet deseja também iniciar uma campanha de libertação como esta, que está sendo iniciada essa noite por alguns irmãos aqui na igreja, você não pode ver, mas eu posso te mostrar. Esta folha aqui, ela é uma folha consagrada, ungida, preparada por Deus para esta campanha. Se você quer fazer essa campanha, entre em contato comigo no e-mail que você está vendo aí. É o meu e-mail, você pode pedir esta folha, a instrução de como fazer esta campanha. Eu terei o maior prazer em orar pela sua campanha, te instruir e te ajudar na causa pela qual você está fazendo, em nome de Jesus, amém? Então vocês que vão iniciar hoje a campanha e porventura pegaram a folha, coloque-se em pé, que eu vou instruí-lo agora na oração no nome de Jesus. Por favor, coloque-se em pé. Você que vai iniciar hoje uma campanha, você vai, enquanto eu falo ao microfone, é o momento que você vai falar com Deus. Esse ministério aqui, amados, exalta e engrandece ao Senhor. Então você tem que entender que você é uma peça, é um tijolo da grande construção, da grande edificação que Deus está fazendo da obra dele. Então faça a sua parte, fique firme nessa construção e aprenda, como hoje eu ouvi de uma serva de Deus, ou ontem, se eu não me engano, dizendo que diversas vezes pensou em ligar para o pastor, mas aprendeu aqui na palavra que é uma serva de Deus, que é um instrumento de Deus e que tem autoridade também de usar o nome de Jesus. E é isso, me alegrou muito quando eu vi. Às vezes as pessoas, se você vê que não tem condições, você liga para o pastor, será um prazer eu te ajudar em oração. Essa é a função do pastor, além de eu levar a palavra, né? Você deve ter tido oportunidades já de ver o pastor trabalhando fora do púlpito, né? Então, só não podemos fazer isso o tempo todo, né? Mas com você, mas fazemos com outros, amém ou amém? Mas no nome de Jesus, você agora está entendendo que você também pertence à obra do Senhor e que a unção está sobre a tua vida. Você crê?
Então eu fiquei muito feliz ao ver que as pessoas estão compreendendo o chamado de ser um cristão por esse ministério no nome de Jesus, tá bom? Então vamos falar com Deus a respeito da sua campanha. Você que está em casa, você que pegou a campanha, já em outro dia, já preencheu, quer falar com Deus no seu primeiro momento de oração, faça como esses irmãos agora. Vocês estão orando, aproveite e falar com Deus, esse momento que o pastor está falando, para você pedir ao Senhor. Fale com Deus agora, em nome de Jesus. Senhor, aí estão seus filhos, que estão nesse momento, entrando na tua presença e expondo em oração, como está a tua palavra declarando para ser feito. Tudo nós entramos em oração diante do teu altar, e em petições e súplicas clamarmos pelas causas. Teus filhos estão fazendo isso, Senhor, apresentando diante do teu altar os motivos pelos quais iniciam esta campanha. Receba, Senhor, cada oração, cada súplica, cada pedido, Senhor, está sendo feito agora, porque eu sei, Senhor, teus ouvidos estão bem atentos a cada oração, em o nome de Jesus Cristo. Receba, Senhor, de cada um dos teus filhos, estas orações, estas súplicas e estas campanhas, para a honra e glória do nome de teu Filho Jesus. Diga amém? Agora você vai começar a sua oração coletiva. Todos façam, inclusive você está na internet. Feche seus olhos e fala: Senhor Deus, eis-me aqui. Acabei de falar com o Senhor os motivos que iniciam essa campanha. E agora, junto com os meus irmãos, eu faço um voto. Em nome de Jesus. E esse voto é porque eu sei que o Senhor já me deu a vitória. E eu darei testemunho da glória do Senhor sobre esta campanha. Darei louvores a Ti, porque sei a quem entreguei esta causa, e já tomo posse da minha vitória, porque eu sou exatamente o que a Tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Então eu concordo com a sua oração e declaro você abençoado nesta campanha e dando testemunho da glória de Deus sobre a tua vida nesta causa, em nome de Jesus. Amém? Profecia sobre a tua vida e sobre esta campanha. Tomou posse? Amém? Então pode se sentar e fique em pé. Agora você leva para a tua casa, preenche ela. Você que está na internet também já estava com a folha, você já tem preenchido, não preenche agora exatamente como você pediu em oração, e mantenha com você essa campanha, e venha 7 semanas sem quebrar a corrente de oração. Você na internet também, 7 semanas seguidas, ouvindo a mensagem, acompanhe as datas, vai marcando aí na agendinha, tem uma agenda aí embaixo na folha, você vai marcando para não se perder. Quem não marca aqui embaixo, amados, está desobedecendo a algo que Deus instruiu. Então nem sei se está valendo essa campanha sua. Você tem que marcar e acompanhar dia por dia, no nome de Jesus, para que você não se perca, o inimigo não roube de você o direito de completá-la. Já venha com ela preenchida, inclusive, naquela semana que você está, no nome de Jesus, tá bom? Então receba pela fé essa palavra de revelação. E agora vamos falar com Deus, os que estão do 2º ao 7º dia. Coloque-se em pé, eu quero orar pela sua campanha. Assim também na internet, se houver alguém que está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé e vamos falar com Deus juntos. Não é necessário fazer mais aquela oração individual, porque você já apresentou no primeiro dia. Deus não é surdo, né? Ele já ouviu o teu clamor. Agora você só vai confirmar os seus votos. Digam todos em coletivo, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, diante da tua presença, declarando a mesma declaração que fizemos no primeiro dia, porque ao Senhor entregamos esta causa, e em Ti confiamos. Somente o Senhor é Deus, e em o nome de Jesus, eu tomo posse. Aliás, desde o primeiro dia, já tomei posse da minha vitória. O que eu faço aqui é renovar os meus votos, e declarar publicamente que eu confio somente em Ti, e em o nome de Jesus, eu darei testemunho desta vitória, em o nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas e declaro a glória de Deus sobre esta campanha, sobre a tua vida, sobre a vida de quem você ora, e o nome de Jesus será glorificado nessa tua causa, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Amém, que assim seja, e aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos assentar-se, e se você terminou a sua campanha, deposite-a no vaso de oração, e ali você vai continuar recebendo a intercessão, como essa semana estiveram aqui as irmãs orando. Quando alguém vem aqui na igreja, mora gente da igreja aqui que é diaconisa, diácono, também com certeza está sempre orando, em nome de Jesus, está sempre recebendo a intercessão a sua campanha. Amém? E aqueles que estão na internet, também terminaram a sua campanha, querem saber o que faz com a folha agora, entre em contato comigo, da mesma forma que entrou no primeiro dia, que eu vou te instruir em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Todos estão felizes com Jesus?
Amém, graças a Deus, né? Não pode negar, isso é triste, um coração que ama Deus, né, amados?